Shalom, shalom, boa tarde a todos e a todas. Vamos aguardar um pouquinho aqui as pessoas, a nossa live de segunda-feira, que é às 2 horas. Se o papai der graça, se o papai nos der o tempo hábil, todas as segundas-feiras eu quero estar aqui às 2 horas da tarde para poder compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Eu sei que a live fica gravada, vou esperar mais um pouquinho as pessoas entrando e assim que as pessoas entrarem aqui, eu vou começar a trazer uma palavra para vocês sobre o mês de Adar, o mês da influência que Deus vai mudar aí, né? Tá aí o pastor Beto, tá lá, Jolaine, Talim, apóstolo, ei, shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Graça e paz a todos vocês. Vou falar um pouquinho sobre o mês de Adar. Para quem não sabe, no calendário lunisolar, calendário judaico, é um calendário... Olha lá, pastor Beto, saiu errado. Pensei que você já estava falando árabe aqui. Glória a Deus por isso. É o calendário judaico, né? Não segue nem o calendário chinês e nem o calendário romano. É um calendário de Deus, né? E a gente está falando sobre esse calendário e através da data do nosso nascimento a gente consegue entender qual tribo, né, espiritual a gente acaba pertencendo, que tem uma influência muito grande na nossa vida. Está lá em Êxodo 12, que a Bíblia fala que esse mês seria o primeiro mês de todos os meses, o princípio dos meses. Está falando de Nissan. Então Nissan é o primeiro mês no calendário judaico e Adar é o último mês, o 12º mês ou o 12º mês no calendário judaico. Há anos que Adar ele leva 2 meses, então são o 12º e o 13º mês, né? Então a gente vê que esse ano nós temos o 13º mês de Adar. Então é dobrado o mês de Adar este ano, que iniciou dia 2 de fevereiro, na verdade dia 3 de fevereiro que ele iniciou, e ele vai até 2 de março, e depois ele vai até dia 1º de abril. Então esse mês é um mês especial, um mês que tem 2 Adar. E você encontra, né, do 10º mês, que é Adar, principalmente aqui no livro de Esther, onde não aparece a palavra Deus nenhuma vez, não aparece nenhuma vez o nome de Deus. Na verdade é essa, né? O nome de Deus nenhuma vez aparece, mas não significa que Deus não está presente. Significa que Ele está presente, e a gente viu a história, né? A história de Purim, como Deus mudou a história desse povo, a festa de Purim comemorada nesse mês, né, de Adar, por causa da mudança, de Deus transformar um decreto maligno de condenação sobre o povo em alegria. E é exatamente essas são as influências, né? A gente conhece aqui, estudando o livro de Esther, a gente percebe que o rei ele faz uma festa, né? O rei Assuero faz um banquete e convida lá todos as províncias que ele governava para poder apresentar a rainha Vasti, a eles, para mostrar as riquezas do reino dele, as conquistas, e, né, um banquete especial para ela, para Vasti. Só que a Vasti, ela recusa estar nesse banquete e ela é desleal com ele, né? Há uma deslealdade muito grande no coração de Vasti. Então ela faz a sua festinha particular, né? Ela tem a sua busca particular. Ela não quer ser honrada pelo rei, ela quer fazer a sua festa particular. Então a gente percebe que o mês de fevereiro tem influência, né, da deslealdade, e a gente precisa tomar cuidado, porque nesse mês pode se manifestar muita deslealdade aí no começo do mês, né, no meio do mês, mas o Senhor sempre vai mudar esse quadro
da vida das pessoas que amam a Deus. Então ela rejeita esse pedido do rei, ela faz a sua festa particular e acaba perdendo o trono. E isso, né, entra uma disputa, o primeiro concurso de Miss que existiu, né, pelo menos aqui relatado nas Sagradas Escrituras, a Esther participa. E aí Mardoqueu coloca ela nessa festa no palácio, pede para não avisar que ela estaria ali, e elas têm uma maneira, né, de se achegar, antes de se achegar ao rei, tem um ano aí de preparação. São 6 meses na mirra e depois os últimos 6 meses com especiarias. É importante a gente entender, 6 meses na mirra e 6 meses na especiaria, no perfume. E a gente percebe que a mirra, ela é fruto da amargura. Então, se você pegar a raiz da palavra mirra, você vai encontrar amargura. Então, os 6 primeiros meses, né, tratando toda a amargura. Então, a mirra é um produto da amargura. Então, está 6 meses sendo tratada a amargura, tratando toda aquela parte, antes de se apresentar ao rei. Então, a gente precisa ser tratado nessas questões. E depois de 6 meses, ela recebe toda a especiaria, né, os perfumes, e ela começa a ter um cheiro mais doce, porque saiu da fase amarga e entrou na fase doce. Então, são 6 meses amargura, mirra, e 6 meses com perfume. E é isso que a gente precisa entender, né? As duas fases nossas. A gente precisa deixar de ser imaturo, ser amargo, reativo, para poder vivermos aí uma vida cheia do Espírito Santo. Então, as pessoas amargas ainda, elas são aquelas pessoas que trabalham na reatividade. Enquanto as pessoas doces não estão nem aí para essas pessoas. Elas vão vivendo a sua vida, não importa o que elas fazem. Então, ela estava tratando os 6 primeiros meses da amargura e depois precisa estar madura para se achegar diante do rei Assuero. E aí Deus conduz essa situação. E aqui no capítulo 3 de Esther, no versículo 7, diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte, perante Amã, para cada dia e para cada mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. Então você vê que lançaram a sorte no começo do mês, que é Nissan, e ele foi o ano todo aquela sorte até chegar no mês de Adar, que é no mês 12º. E aí Amã, nesse dia, né, depois que passou tudo isso, ele começa a enxergar pessoas ali, né, que não se prostra diante do decreto do rei, porque tinha uma questão no coração de querer achar uma maneira de condenar a Mordecai ou a Mardoqueu, né, são a mesma palavra, algumas traduções aparecem como Mordecai, outras Mardoqueu. E ele começa a fazer um motim, procurar coisas para tentar incriminar Mardoqueu. E isso é um pouco de injustiça, né? Existem aquelas pessoas que têm inveja, aquelas pessoas que têm ódio no coração, e elas tentam procurar alguma coisa para incriminar as pessoas de Deus, incriminar o homem de Deus, incriminar a mulher de Deus. Ficam procurando, ficam tirando sorte para poder achar uma maneira de derrubar, de tirar a vitória, ou de denegrir a imagem, ou quem sabe até mesmo exterminar. Está cheio de gente assim. Pessoas querendo achar alguma coisa a seu respeito, né, para tentar destruir a sua vida, a sua reputação, destruir a sua unção, destruir aquilo que Deus colocou na sua vida. Então está cheio de Amãs por aí, mas o futuro de pessoas como essa é morrer na sua própria armadilha, porque Amã, ele morreu enforcado na própria forca que ele criou para esse povo. Então, existem pessoas, a gente sabe que existem pessoas que querem o mal por causa da inveja, por causa do ciúme. Então, eles ficam querendo criar situações, falando mal, usando palavras, para tentar achar
uma situação de derrubar, de eliminar o povo. Mas, como eu disse, Amãs estão cheios por aí. Estão cheios de Amãs. Mas Mardoqueu é um homem de Deus, e todos aqueles que tentarem contra o povo de Deus, todos aqueles que tentarem armar ciladas, armadilhas contra o povo de Deus, eles vão ser destruídos pelas próprias armadilhas que criaram. E é interessante porque eles lançam por e cai até ali naquele momento. O capítulo 4, quando o povo judeu sabe, né, que tem um decreto contra a vida deles, um decreto de morte, eles não ficam de braços cruzados. E aí a gente vê muitas pessoas ouvindo comentários. E o que eles fazem? Isso é um erro. Eles começam a reagir diante das coisas. Eles começam a ser reativos diante de armadilhas, diante de pessoas que querem o mal. Eles querem dar na mesma moeda, querem poder fazer com que o orgulho dentro deles se sobressaia. Mas não foi isso que Mardoqueu fez. Mardoqueu está sendo injustiçado, ele sabe que está sendo armado uma armadilha para ele, mas ele não vai de encontro, ele não briga, ele vai, e a Bíblia fala aqui no capítulo 4 de Esther, né, quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade, e clamando com grande e amargo clamor. Então, o que você tem feito quando as pessoas se levantam contra você, quando as pessoas querem achar alguma coisa para tentar te incriminar, né? O espírito de Amã ali se manifestando, tentando achar alguma coisa para quebrar sua reputação, destruir sua reputação. O que você tem feito? Você tem reagido na carne? Você tem usado o seu lado reativo, falando da mesma moeda, brigando? Ou você tem se humilhado diante de Deus? Porque jejum aqui significa humilhação. Ele se humilha diante de Deus, ele se humilha diante daquele decreto, porque a injustiça é grande. Então você que tem sido injustiçado, e esse o mês de Adar é o mês que é considerado um mês de injustiças, mas que depois Deus muda. Mas é importante você clamar, é importante você vestir de pano de saco, é importante você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. A Bíblia fala, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que no seu tempo vos exalte. Então é importante você se humilhar sim, diante das mãos do Senhor, porque só Ele tem o poder de dizer sim ou não para a nossa vida, para trazer a bênção ou a morte, a vida ou a morte. Então você precisa se humilhar. Diante de uma circunstância adversa, diante de um levante, diante de uma armadilha, você não tem que reagir. Você não tem que ir na mesma moeda. Você simplesmente tem que se vestir da humildade, da humilhação e ir para o chão e ali falar: Senhor, nós não aceitamos isso, isso é uma calúnia, isso é uma difamação, isso é uma coisa que não está certo, nós não podemos fazer isso. Isso é muito importante para você. Você precisa entender isso, que você não tem que reagir, você não tem que dar a cara, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você se manifeste diante de uma injustiça, e você não vai fazer isso. A sua manifestação diante das injustiças é você se humilhar, você jejuar, porque o jejum significa isso, se humilhar, né? Sentir a dor e buscar o Senhor para que o Senhor venha mudar essa situação. E aí a gente vê a rainha Esther, né? Elas na mirra durante 6 meses ali, e depois 6 meses no perfume. E a Bíblia continua, né? A Bíblia continua, e segundo a palavra de Deus, e eu quero ler com você aqui no capítulo 9, no versículo 1, diz assim, ó: E no 12º mês, que é o mês de Adar, que é o mês que a gente está agora, como eu disse, vai até o dia 1º de abril, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que o odiavam. Então aqui houve, no mês de Adar, houve uma mudança de chave. E é isso que eu quero falar para você no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que parecia
ser algo de destruição sobre a sua vida, se transformou em vida. Aquilo que era morte, aquilo que era o decreto de morte, se transformou em vida. Então, o mês de Adar, para esse povo, seria o mês da execução, do extermínio do povo judeu. Mas se tornou festa de Purim. Se tornou uma grande festa, uma grande alegria, porque Deus mudou a sorte deste povo. Então nós estamos neste mês agora, um mês que está sendo influenciado, a influência desse mês de Adar sobre as injustiças, sobre a deslealdade. Muitas pessoas desleais vão se manifestar nesse tempo. Muitas pessoas vão querer fazer a sua festinha particular, não vão querer ser honrado por aquilo que Deus preparou, mas querem criar o seu próprio caminho, a sua própria decisão. E naquilo que parece ser um decreto de morte para a sua vida, será um decreto de vida. Deus mudou a história. Deus mudou a história. Então eu quero declarar isso sobre a sua vida. Aqui no versículo 21, diz assim: ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar, 14 do mês de Adar, e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Então eles passaram agora, nesse momento, a comemorar a alegria, a vitória. E é isso que você precisa aprender. Às vezes você sofre tanto e o sofrimento, as injustiças, quando vêm sobre você, você engole calado. Você não tem que bater de frente com ninguém. Quando você se sentir injustiçado, não reaja. Não reaja, porque não vai te levar a lugar nenhum. Ou pode te levar a uma destruição, pode antecipar. Se você semear na carne, você vai colher na carne. E se você dar resposta na carne, com certeza Deus não vai mudar esse cativeiro da sua vida. Agora, você tem um caminho. Diante das injustiças, diante das deslealdades, diante dos decretos de morte contra a sua vida, o que você precisa fazer? Se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Aceita esse momento de humilhação. Aceitar não significa se conformar com ela. É muito importante você sofrer, você viver esse sofrimento. Olha, está doendo demais. Chore a perda, chore o sofrimento, não na frente das pessoas, não na frente de quem te humilhou. Você tem que chorar sim, você tem que dobrar o seu joelho, você tem que orar, você tem que buscar a Deus, você tem que clamar a Deus, falar: Senhor, isso é injusto o que está fazendo comigo, o que estão fazendo comigo, o que estão se levantando contra a minha vida. Você não pode simplesmente ouvir tudo isso, ficar calado no sentido de ter que dar uma resposta para as pessoas. Você não tem que dar resposta para ninguém. Você tem que aceitar essas injustiças, receber essas injustiças, mas você tem que ir para o pó. Você tem que dobrar o seu joelho. Você tem que se humilhar, pegar essas injustiças que estão fazendo com você, dobrar o seu joelho diante do Senhor, clamar, chorar, colocar para fora. Você precisa colocar para fora essas injustiças, porque as pessoas como Amã têm um espírito, e quando eu falo que tem um espírito, não estou falando de demônio, eu estou falando o espírito da pessoa é mau, é maquiavélica, ela quer sua destruição, ela quer ver o seu mal. São aquelas pessoas invejosas, aquelas pessoas que têm ciúme de você, são muitas vezes pessoas problemáticas, pessoas que não aceitam a derrota, que não aceitam ver você vencendo, que não aceitam ver você prosperando, que não aceitam você tendo um casamento sadio, que não aceita você ter uma vida legal. São aquelas pessoas amarguradas de espírito, aquelas pessoas que estão realmente com a única intenção de prejudicar você. Só que você vai ouvir isso, você não vai responder para essa pessoa, porque não é no campo natural que nós temos que fazer, não é no campo pessoal que nós temos que levar. Nós vamos ouvir aquilo, nós não vamos dar nenhuma resposta, nós vamos ignorar essas pessoas, ignorar. A melhor resposta que você dá para Amã é ignorar. Você tem um Deus que ouve você, você tem um Deus que conhece você, você tem um Deus que ama você, você tem um Deus que conhece
um Deus, não aparece o nome nenhuma vez de Deus no livro de Esther, mas não significa que ele está ausente, ele está ali, no momento certo, na hora certa, ele vai agir em seu favor. Então você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está me assistindo aí pela rede social, deixa eu te dizer uma coisa, não dê o troco, você não tem que dar o troco, você não é vingativo. Deus diz, a vingança pertence a mim, a vingança pertence ao Senhor. Então você não tem que vingar com as suas próprias mãos, você não tem que dar o troco, você não tem que responder, você não tem que fazer nada, A única coisa que você tem que fazer diante das injustiças é vestir um pano de saco, é dobrar os seus joelhos e colocar para fora diante de Deus: Senhor, eu estou sendo injustiçado. Senhor, eu não aceito essas injustiças, essas calúnias, essas difamações. Senhor, esses decretos malignos que têm se levantado nos dias de hoje. Pai, eu quero que o Senhor venha derramar sobre isso. Eu quero que o Senhor venha ouvir. Derrame as suas lágrimas no altar do Senhor com o jejum. É somente nesse momento, quando você está sendo triturado, quando você está sendo amargurado, então sim, você pode se humilhar diante do Senhor. Se humilhar diante do Senhor, porque o final, sempre o final, será melhor do que o começo. Queridos, a Bíblia fala que foi no mês que seria o mês da destruição, o mês de Adar, seria considerado um mês de tristeza, um mês de luto, um mês de derrota, o mês de extermínio, o mês de morte. Adar seria conhecido como o mês da morte do povo de Deus, do povo judeu. Foi considerado como o mês da boa sorte, o mês do regozijo, da alegria, porque Deus mudou a chavinha. Então você precisa entender esse processo. Deus permite que os processos aconteçam no nosso caminho, primeiramente para tratar a gente, segundo, para mostrar que Ele está com você em todo o tempo. Então não faça a mesma coisa, não vá na mesma direção, não tente justificar, sabe? Não tente justificar, não tente falar, não tente na mesma medida, não coloca o sol na vossa ira, não faça isso. Aceita. Eu sei que é difícil, mas é aí que está o segredo. Deus falou que não seria fácil. Eu sei que é complicado ouvir calúnias, difamações, ouvir pessoas querendo o nosso mal. Eu sei que é difícil, mas eu digo uma coisa para você no nome de Cristo. Deus vai mudar a tua história. Não na maneira como você reage, mas na maneira como você se lança aos pés de Jesus. E ali se humilhando, com um saco de cinza, com um jejum, clamando, buscando de todo o coração. E eu vou falar uma coisa: Deus vai mudar a tua tristeza em alegria. Deus vai mudar o decreto de morte como decreto de vida. Estamos debaixo dessa influência desse mês, o mês de Adar. Como é que você está enxergando o mês de Adar? O mês de Adar pode ser enxergado de um mês somente de injustiça ou um mês da justiça. Você escolhe o que você quer enxergar no mês de Adar. Tem um decreto maligno para tentar destruir e exterminar o povo, mas tem um decreto maravilhoso da parte de Deus, que transforma a injustiça em coisas boas. Então eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Quero deixar essa mensagem para você. Não responda à altura dessas pessoas. Não responda à altura dessas pessoas. Se você está sendo injustiçado, se você está sendo completamente assassinado, uma reputação assassinada, Adar, a influência de Adar, a influência de hoje, é a influência da deslealdade, das injustiças. Mas Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom e muda o cativeiro. Deus é bom e muda aquilo que parecia ser algo ruim e transforma em algo bom. Então o mês de Adar é o mês de você confiar que o final vai ser melhor do que o começo. Eu sei, foi nesse tempo, no tempo do rei Assuero, que Vasti quis fazer uma festinha particular.
foi deportada do trono. E aí houve a procura de uma rainha. E aí teve um homem, Amã, que criou algo para destruir esse povo. Mas no final, Deus virou, Deus mudou a sorte. E Deus vai mudar a tua sorte no final deste mês. É o mês que nós estamos entrando, na verdade nós já estamos dentro dele, e ele vai até dia 1º de abril. Então nós temos que tomar cuidado com as injustiças, cuidado com os amãs que pode aparecer no caminho, cuidado com aqueles que querem, com os tapinhas nas costas, cuidado com aqueles eu te amo, às vezes não é verdadeiro, cuidado com as deslealdades, existem pessoas leais que estão pensando em si mesmo, e Deus nesse mês há de bradar todas as injustiças contra a sua vida. Basta você se humilhar, basta você vestir o pano de saco, basta você dizer e se posicionar em Deus: Senhor, eu não aceito essas injustiças. As pessoas muitas vezes são usadas pelo inimigo para causar injustiça, para destruir a sua reputação, mas o Senhor vai transformar tudo isso. Assim como Deus mudou a sorte de Esther, de Mardoqueu, ou Mordecai, ou o povo judeu, Deus também vai mudar a tua sorte. E nós estamos num mês propício para que isso aconteça. São influências deste mês sobre a vida de pessoas. O futuro de Amã não foi muito bom. Por quê? Porque tentou se levantar, mexer em coisas que não era do seu feitio, por causa da ambição, por causa do desejo do coração, por causa da ganância, por causa do poder, por causa da inveja, por causa do ciúme, tentou se levantar contra o povo de Deus e se frustrou. Morreu na sua própria forca. E é isso que vai acontecer. Os seus inimigos morrerão na sua própria forca. Todas aquelas pessoas que tentarem achar algo para incriminar você, para destruir sua vida, no final Deus vai te dar a vitória. Eu quero deixar essa palavra aqui e eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, ó Deus, primeiramente te agradecendo e te louvando. Ó Pai, nós sabemos que esse mês a tendência, a inclinação das injustiças são grandes. Aquelas pessoas, ó Pai, como Amã, que de uma certa forma vai tentar achar alguma coisa para incriminar, vai tentar achar alguma situação para poder condenar. Mas o Senhor, Pai, que é um Deus todo-poderoso, nos dá a palavra para nos humilharmos debaixo da sua potente mão. E a tua palavra diz que se nós nos humilharmos debaixo da sua potente mão, no tempo o Senhor exaltará. Que o Senhor possa transformar, ó Deus, essa sorte maligna em uma boa sorte. Que o Senhor possa transformar essa tristeza em alegria, esse decreto de morte em decreto de vida. Eu libero isso sobre a vida deste irmão, eu libero, Pai, sobre a vida desta irmã, e tudo aquilo que parecia ser o fim, que seja, Pai, um começo abençoado na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Graça nós te damos, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem honrado, o Senhor tem abençoado. Obrigado pelos irmãos leais, ó Pai, que estão conosco. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou do nosso lado, Pai, para nos ajudar. Aquelas pessoas, ó Pai, que estão, de uma certa forma, abraçando, junto, caminhando junto, Pai. Aquelas pessoas que estão fortalecendo nesse momento de dificuldade. Ó Pai, graças nós te damos por essas pessoas. Também agradecemos o Senhor, ó Pai, pelos amãs que o Senhor coloca no nosso caminho. Porque é através deles, ó Deus, que revela o teu nome e o teu poder. É através dos amãs, ó Deus, que nós vamos ver o poder do Senhor se manifestar. Graça nós te damos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tema amãs, ele já tem o futuro dele. Tema ao Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até segunda-feira que vem, às 2h da tarde. Compartilhe essa live e seja abençoado no nome de Cristo. Um beijo, fica na paz.